Quando o mercado fica favorável para ficar comprado, né, ele fica com o preço acima de todas as fractais, né, acima de todas as médias. Quando ele fica abaixo ou dentro dessas médias, ele está em acumulação. Então, nesse presente momento, ou você acumula junto com as baleias usando dados on-chain, ou você não faz absolutamente nada. E o iniciante, né, aquela pessoa que acabou de vir da B3 e tem medo de ver o preço cair 50%, se desvalorizar 50%, eu recomendo fortemente não entrar nesse mercado agora, tá? Ele fase de acumulação, pode tudo acontecer. Pode acontecer mais queda, pode acontecer a retomada de alta do nada, tá? Então, somente o mercado, né, como um todo, ele é um organismo vivo e a gente tem que respeitar as fractais que são geradas através do crescimento dela ao longo do tempo, tá? Mas na minha concepção, então, e agora eu vou tirar aqui, vou usar o Price Action, né? O Price Action é de cunha, né? Cunha descendente de alta, tá? Então o preço ele vai querer andar aqui dentro, ele vai querer andar aqui dentro, tá? Até que ele vai chegar no fundo, vai formar um fundo e vai começar a sequência de tentativa de pivô de alta, que é retomar a alta aqui por um tempo, volta a cair, cria um fundo mais alto do que o fundo anterior, e aí ele começa toda a lateralidade infinita aqui na frente, e aí ele começa a alta de novo, né? Quando começa as médias se aproximar novamente, tá? Então, na verdade, o preço, geralmente, a média, né, ela começa a cair forte, a média de 8 ela começa a cair forte, ela começa a lateralizar lentamente, então vocês estão vendo que ela já está angulando, lateralizando, né? Ela vai ficar por mais um tempo assim, até que o preço vai fazendo isso aqui. Quando começar a voltar a subir, ela vai lateralizar lateral, então aquela acumulação lateral novamente, e aí depois lentamente a média volta assim, apontar para cima, certo? Então a gente vai ver tudo isso aqui ainda fazer, todo esse movimento aqui da média de 8, tá? E aí por isso que eu digo para vocês, a lateralidade ainda não começou aquela lateralidade satânica mesmo, né? Que leva uns 5 meses aí de lateralidade, que é o que eu acredito que vai acontecer. Acredito que até final de julho ainda a lateralidade em queda, né? Pouquíssimo volume, acumulação institucional e big players. Aqui começa a lateralidade pré-alta e depois pivô de alta, voltando o preço a subir. Então, ainda tem muito tempo para acontecer as coisas, tá? Talvez lá em agosto ou outubro, aliás, setembro ou outubro, vai começar o preço a voltar a subir e talvez seja só lá para novembro, dezembro, aquela alta como conhecemos, né? Que é aquela alta acima da média de 8 com afastamento, pressão de compra muito forte e muita gente comprando desesperadamente e entrando na fase final de complacência, né? Essa seria a fase final de complacência antes da queda infinita, antes do inverno cripto começar, que na minha opinião pode começar lá por meados de fim de janeiro, talvez início de fevereiro, a queda do Bitcoin verdadeira, tá? Que seria aquela grande correção longa de longo prazo, né? Então, na minha expectativa é isso, tá? Eu acredito que formação de fundo através dessa cunha descendente está indicando para nós, mais queda, então, nos próximos dias, e aproximação, então, da região 25, 24 mil, tá? Pelo menos esse é o meu price action, não quer dizer que vai ser exatamente isso que vai acontecer, tá? O Bitcoin pode literalmente fazer isso aqui, ele pode rejeitar todas as análises, né? E vir o preço lá para meados de zero, tá? Então não tem problema também, se ele for a zero a gente compra mais, obviamente, né? Porque daí a gente não acredita mais nos fundamentos do Bitcoin. E na verdade não vai nem a zero, ele vai a menos 1 ou talvez menos 10 mil dólares, que seria, na verdade, você fica em dívida se você está comprado em Bitcoin. Tá? Logicamente que não, né, fofas? Calma, o Bitcoin não vai a zero. Mas isso na cabeça do iniciante parece que é isso aí. Né? Meu Deus, já tá caindo o mundo, meu Deus, vai acabar. Na verdade, pessoal, quando a gente está em tendência de baixa, na natureza, as fractais, elas têm limites, tá? Então, o que é as fractais, né? As fractais são formas, basicamente um padrão que se repete dentro dele mesmo em escalas diferentes, tá? Então, o preço ele tem o mesmo comportamento do crescimento de vários organismos vivos da natureza, até porque
o crescimento do Bitcoin, o crescimento da alta dos ativos, quando você tem uma adoção em massa, né, você nada mais tem do que um organismo vivo onde ele vai ter um determinado limite, porque na natureza tudo tem um limite, né? E esse limite de estabilidade geralmente ele se remete ao valor φ, tá? Então a gente tem basicamente essas fractais, né? E essas fractais de organismos vivos refletidos no mercado. Então, quando nós temos queda, nós também temos limites para as quedas, tá? Limites para a repetição de movimentos projetados. Então, a gente tem e utilizamos a Fibonacci por causa disso. O 0,618 de Fibo geralmente é o padrão perfeito de estabilidade de um determinado movimento. E por isso que quando o Bitcoin ele começa a cair, a gente procura ver onde está a média. Geralmente a média de Fibo fica geralmente entre 0,5 e 0,618 de Fibo. É ali que ele estabiliza a queda. Tá? Então, se você quer pegar, por exemplo, a estabilização da queda do Bitcoin, né, você pode utilizar através das médias, né? Você pode simplesmente utilizar através das médias, ou você pode simplesmente pegar o último movimento de alta projetado que tivemos, pega a retração de Fibonacci, coloca aqui embaixo, joga aqui em cima, e aí você tem as regiões onde possivelmente o preço vai parar. Então você pode usar as médias lá do Ficube, ou você pode simplesmente usar, e que vai dar na mesma também, usar a retração de Fibonacci. Tá? Então você pode colocar aqui, ó, Ficube médias exponenciais, olha só onde é que está apontando a região 0,5. Ó. Tá? Então a região 0,5 é a linha cinza, na verdade. Tá? Na maior parte das correções e acumulações, termina nessa fase. Tá? Como esse preço vai se evoluindo e a média vai evoluindo junto com o preço, então se o preço continua indo assim, a média vai continuar subindo aqui. Em algum determinado momento futuro, ela vai bater na região 68 também. Né? Então nada mais é do que fractais. Então, os movimentos das fractais mostram que nós estamos numa região de suporte mais forte, na região 0,38 de Fibo, que é uma das principais regiões também de reversão, e toda vez que entramos nesse tipo de caixotes, geralmente é aqui onde vai ser construído o fundo, tá? Onde é o limite da queda. Claro, logicamente, se não acontecer nenhum evento onde desse força no cagaço coletivo, né? Como se fosse uma nova crise mesmo. Então vamos dizer que tem um crash nos mercados financeiros e todo mundo começa a vender bitcoins para aumentar os seus dólares. Então o preço ia bater aqui e voltar aqui rapidamente. Tá? Ele até poderia se descolar, deslocar abaixo do caixote, mas não é a situação presente. Tá? Ele vai dentro desse caixote que ele vai chegar no seu fundo, tá? Então aqui, ó, se você tem o cu na mão, né, sorriso no rosto e o cu na mão, você está com o cu na mão com as quedas, né? Lembre-se que você está então no caixote do cu na mão, tá? Então aqui é onde ele vai encontrar fundo, nesse frame aqui, certo? Acabamos de desenhar um cu no gráfico. Parabéns, Augusto. Cada vez mais insalubre. Eu juro para vocês que eu faço as coisas sem querer, tá? Eu juro, não penso nessas coisas. Por isso que eu digo assim, live é foda, porque live as coisas vão acontecendo e a gente vai se arrependendo.